vivo. Pontualmente às 20. Esperar o pessoal chegar, esperar o pessoal entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, minha gente. Esperar o pessoal entrar. Esse aqui é o Papo do Líder. E aí, se tem algum líder por aí, vamos bater aqui um papo hoje. E o nosso papo de hoje vai ser sobre sobrecarga. Sobrecarga de trabalho. Aquela sensação assim de que seu trabalho não termina nunca. Aquela sensação de que você trabalha. Se você ficasse na empresa dias e dias e dias, esse trabalho nunca terminaria. Eu já passei muito por isso. E isso tem uma causa. E essa causa eu vou te contar aqui hoje. Também vou te dar a causa e vou te dar o remédio. Então, começa a chamar o pessoal para entrar. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. O pessoal entrar na live. Vamos chegando, minha gente. Então, gente, esse aqui é o papo de líder. E eu quis bater esse papo com vocês hoje sobre essa sobrecarga de trabalho, porque o líder, geralmente, ele é o alvo de todo o trabalho, de todo problema, de tudo que deve resolver, é como se ele fosse um alvo. Aí acontece alguma coisa na empresa, as pessoas só vão nele, só vão olhar para ele, só vão até ele. Então, hoje eu vou te ensinar o que você deve fazer se a situação está desse jeito na sua empresa. E também vou te ensinar uma ferramenta para que você passe a liderar de verdade, de uma forma muito mais leve. Porque essa sobrecarga de trabalho, ela faz com que a sua liderança ela fique prejudicada. Porque liderança é estratégia, é tática. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Bem-vindo, eu não sei falar, Herbalife Unai, bem-vinda. Gente, então, o nosso papo de líder de hoje é sobre sobrecarga de trabalho. Eu sei que o líder, coitado, ele é o alvo de tudo que acontece na empresa, né? Ele tá lá na salinha dele, o problema vai caçando ele e ele é o alvo para resolver todas as coisas. E acontece que se você não souber manejar a sua liderança, você acaba sendo um apagador de incêndio. O tempo todo você tá apagando incêndio, E a estratégia, a parte tática do seu trabalho, você não tá fazendo. Você acaba ficando ali o tempo todo só apagando, tapando buraco e apagando incêndio. Então, se você conhece aí algum líder que está precisando desse tipo de ferramenta, pega o aviãozinho aqui, ó, e já compartilha. Para ele com a gente conseguir ver uma luz no fim do túnel. Porque essa sobrecarga de trabalho, essa sensação de sobrecarga, ela causa muita desmotivação. E a gente até tenta disfarçar ali para os colaboradores, para a equipe, mas não dá. Uma hora ou outra você começa a reclamar, o seu corpo começa a reclamar, você começa a ficar desmotivado demais, porque ninguém aguenta. Oi, Ivone, seja bem-vinda. Ivone é minha aluna, gente, que orgulho. Seja bem-vinda, Ivone. Então, você precisa aprender algumas estratégiazinhas. Mas antes eu quero fazer algumas perguntinhas para quem está aqui, para quem vai assistir depois. Pensa só, naquele dia em que você trabalhou o dia inteiro, você correu de lá para cá dentro da empresa, você foi no atendimento, você foi no recursos humanos, você acabou andando na empresa inteira, resolvendo um monte de problemas que não eram exatamente a sua função.
E aí, quando você sentou na sua mesa, tinha aqui uma pilha de papel de um lado, uma pilha de papel do outro, um monte de recado. E aí, quando chegou a hora, você tinha que ir embora, porque em casa existia uma família que te esperava. Você acabou ainda ficando até um pouco mais tarde, mas teve que ir embora. E quando chegou em casa, ou você levou o trabalho para casa, ou você ficou com o trabalho aqui, ó. Você estava ali com seus filhos, com seu marido, mas você só estava lá de corpo presente. A mente estava lá no trabalho. Quem já? Se alguém aí se identifica, comenta aqui eu. Pra vocês terem uma ideia dessa sobrecarga, isso é viciante. E aí, já teve época de eu achar o máximo quando tinha feriado. E não era porque eu ia ficar em casa. É porque eu ia pra empresa trabalhar e não tinha mais ninguém lá. Quer dizer, no dia que era pra eu estar em casa, com a minha família, com os meus amigos, fazendo aquilo que eu gosto, eu tava na empresa. Porque naquele dia ninguém ia me interromper, o telefone não ia tocar, ia ser maravilhoso, porque era feriado, a empresa estava fechada, mas eu, líder, estava lá, ó, ralando. E sabe o que é pior? Eu me achava o máximo por isso. Nossa, eu sou muito dedicada, gente. Ninguém faz isso. Só eu que faço isso, porque eu sou uma líder muito dedicada à minha empresa. E eu ficava me dando honras por isso. Hoje, quem acha que isso é bonito, trabalhar 24 horas, ter essa sobrecarga, receber aplausos porque você trabalha no final de semana, no horário que não é o seu, hoje você vai aprender que isso não é legal. Vou conversar muito com vocês aqui. Se preparem, gente, tem muito assunto aqui. Então, o que acontece assim? Você tá com toda essa sobrecarga de trabalho. O seu dia, ele tá curto. Você não tá dando conta de terminar tudo. Você consegue identificar qual é o motivo disso? Será que você não tá abraçando mais do que você consegue carregar? Será que você não tá ficando viciado em elogios? Ou viciado nessa adrenalina de estar o tempo todo com a sua rotina cheia? Porque isso acontece, gente. Geralmente acontece com quem vai subindo de cargo dentro da empresa. Eu entrei, na última empresa na qual eu trabalhei, eu entrei como recepcionista. E lá dentro eu fui evoluindo. No final eu era administradora, depois de um período. E isso aí é complicado por quê? Porque você se apega ao lugar, à função. Você se apega àquele trabalho operacional, porque quando você entra na empresa e você já não entra no cargo de liderança, você tem um cargo operacional, né? De atendimento. É um cargo importante? Muito. Só que não é um cargo estratégico. É um cargo operacional. É você fazer praticamente as mesmas coisas todos os dias. Não existe uma estratégia para isso, porque sempre é aquele volume de trabalho. E não te sobra tempo para você liderar, porque na função estratégica, na função ali que você não demanda a estratégia, você só faz aquilo, você não tem outras coisas para fazer. É aquele tipo de pessoa que deu o horário, ele pode ir embora, a empresa fechou, acabou o trabalho dele. O trabalho dele é operacional, é só isso. É só não, né? Porque o operacional trabalha pra caramba. Só que quando você vai subindo de cargo, aquele cargo operacional que você executava já não é mais seu. Você tem que passar ele para a pessoa. E quando eu digo passar ele para outra pessoa, você tem que passar ele de todo o coração. Entrega para essa pessoa e acalma sua mente, seu coração, vai fazer outras coisas. Porque se você subiu de cargo, se você evoluiu de cargo, é porque você precisa fazer outras coisas, você precisa liderar. E não ficar ali atendendo cliente, no caixa ou fazendo qualquer outro trabalho operacional. Eu imagino, e geralmente quem tem um cargo de liderança tem geralmente os maiores salários da empresa. Né? O salário não é o mesmo salário lá de quem trabalha no operacional. E sabe por que você ganha mais do que os outros? Não é porque você é mais bonito, nem mais inteligente.
É porque você está ali para fazer a empresa gerar mais dinheiro. Você já ganha um salário melhor para você ter estratégias para fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro. E é por isso que você ganha um salário melhor, um diferenciado. E aí, todas as vezes em que você senta no caixa, ou você vai pro balcão da recepção atender, ou que você vai fazer qualquer outro processo operacional, você está saindo muito caro. Porque aí era mais fácil pagar o salário de um funcionário operacional. Você consegue entender? Gente, tá ficando claro para vocês? Coloca aqui para mim. É um assunto um pouco mais técnico que a gente vai trazer, que eu vou trazer para vocês hoje. É um assunto de liderança mesmo, mas que quando a gente aprende isso, ó, vira uma chave na sua cabeça. Eu já fui a líder que entrava, era a primeira a entrar, e eu só saía da empresa quando já estava à noite. Eu era a última a sair, eu trabalhava no final de semana, eu trabalhava no feriado. Enquanto eu estava em casa só em corpo, mas a mente estava na empresa. E passei por isso muitas e muitas e muitas vezes. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que não é certo isso. E aí, eu fico pensando, se eu não delego para ninguém esse trabalho operacional, por que eu não delego? Porque eu não confio em ninguém? Ou porque ninguém faz bem feito? Tinha uma frase que eu falava muito quando eu estava na CLT ainda, era assim, nossa, essa empresa não funciona se eu não estiver aqui. Gente, eu fiquei um dia fora, olha meu e-mail como é que tá. Gente, eu fiquei um período fora, olha o meu WhatsApp como é que tá. Nossa, ninguém faz nada se eu não estiver aqui. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, o meu ego se inchava com isso. O meu ego, ó, eu me achava. Às vezes parecia sofrido, mas era só da boca pra fora. Aquilo me agradava. A Joelma tá falando aqui, demorei, mas entendi. É, gente, porque a gente começa a ter uma certa vaidade com isso. Nossa, eu sou muito importante para essa empresa. Se eu não estiver aqui, nada funciona. Mas sabe o que isso diz, na verdade? É que você não é um bom líder. Se você não estiver lá e a empresa não estiver funcionando, isso quer dizer que você não delegou direito, que você não liderou, que você não ensinou, que você não orientou, que você não conversou. Isso depõe contra você. E às vezes é esse o motivo que faz com que você não alcance o cargo que você está almejando dentro da empresa. Pesado, né? Eu sei que doeu, mas vai te fazer bem depois. Você vai aprender estratégia para você não passar mais por isso. Todas as vezes em que você pensar, meu Deus, estou aqui sobrecarregada de trabalho, isso quer dizer que você está abraçando mais do que você consegue, mais do que você pode. Simples assim. Existe um nível que você aguenta carregar. Se você coloca muito mais do que esse nível, você vai acabar cedendo. Ou você pode ser aquela liderança que faz tudo, mas não faz nada. Você ajuda no atendimento, você ajuda no recursos humanos, você ajuda a liderança, você ajuda mas aí a sua função, que é tática e estratégica, que é fazer com que a empresa evolua, com que a empresa esteja sempre à frente, fazer as reuniões com o marketing para que você possa ter mais clientes, fazer com que você oriente a sua equipe para que elas tenham um atendimento de excelência, conversar com as pessoas para saber o que está acontecendo no mercado, fazer network para trazer novas oportunidades para a empresa. Você não tem tempo de fazer isso. Você está preso no operacional. Preso, literalmente preso no operacional. Amarrado a funções que você se apegou emocionalmente. E aí, eu quero te perguntar uma coisa. O que te leva a ficar emocionalmente preso a uma tarefa que não vai fazer nem você e nem a empresa crescer? Vocês sabem me dizer? Sabe o que é que te deixa preso? Você ficou por muito tempo trabalhando naquela mesma função. Para quem foi como eu, que entrou na empresa
do começo, né? Eu entrei na empresa na recepção. Então eu fiquei bastante tempo ali na recepção. Como eu fiquei um tempo na recepção, eu sabia tudo de recepção. Eu era expert em recepção. Mas quando eu fui promovida para liderança, eu tinha que aprender sobre a liderança. O que a liderança precisa? Só que, gente, é sofrido. Eu fui promovida, fui para uma outra sala, recebi um novo computador, uma nova mesa, uma nova... tudo novo, mas a minha cabeça ainda voltava lá naquela tarefa. Porque para mim eu achava que a pessoa que eu deixei lá não era boa o suficiente. Ou que as pessoas iam me esquecer. Olha só que pensamento pequeno, que falta de fé e confiança em você mesmo. Eu achei que as pessoas iam me esquecer porque eu estava num cargo de liderança, eu tinha sido promovida. Num cargo que eu galguei muito, que eu corri muito atrás. Só que o meu emocional ainda estava preso lá naquele cargo de recepção. Então hoje, eu quero te fazer uma pergunta e talvez você não precisa responder não. Responde só para você, porque pode doer. Imagina em todas as funções que você tem dentro da empresa que você trabalha hoje, dentro do cargo que você ocupa hoje. Você ainda está fazendo muita coisa, muita tarefa barata? Muita tarefa operacional? Será que você não está preso emocionalmente em alguma função que você fazia muito bem, mas que agora num cargo de liderança já não te cabe mais, não dá mais tempo de você fazer isso? Eu sei, gente, eu sei que dói. Todo desapego é doído, mas você precisa fazer. Porque um líder que não tem uma visão estratégica, que não consegue olhar o todo, que não tem tempo de conversar com a equipe, que não tem tempo de gerenciar o seu tempo é muito caro para a empresa. 10 minutos, 15, 30 minutos seus são mais caros do que as pessoas que estão fazendo o operacional. Então você tem que deixar que elas façam e que elas sejam cada vez melhores no operacional, para que você possa ficar aqui, no tático, porque é você quem vai levar mais cliente para a empresa. É você quem vai fazer com que os seus colaboradores se desenvolvam. Liderar é desenvolver pessoas. E sabe um outro ponto que eu vejo muito dentro das empresas que eu dou treinamento? Uma concorrência entre a liderança e o funcionário. É como se eles estivessem em embate. E não tem que ter embate nenhum, gente. Não tem que ter embate nenhum. Você está ocupando o seu cargo de liderança. Você é o chefe, você está ali para fazer com que aquela pessoa se desenvolva. Quem sabe aquela pessoa que está ali no operacional hoje vai ser também outra pessoa que vai ocupar uma cadeira de diretoria amanhã. Então, você tem a função de desenvolver essa pessoa para que ela faça o trabalho melhor do que você fazia. Ela tem que ficar tão boa ou melhor do que você. E talvez essa sua sobrecarga de trabalho esteja aí, na falta de delegar. Delegar, gente, é primordial para um líder. Ele precisa saber delegar. E não é fácil delegar não, viu? Ah, não, mas eu delego de boa. Não, mentira. Fica aqui, Você entrega a função para aquela pessoa. Choque propaganda, meu amigo Marcelo, seja bem-vindo. Você entrega a função para a pessoa, mas você fica o tempo todo ali fazendo com ela. Ou pegando a frente dela, não deixa, é aquela concorrência, sabe? Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Teve um caso que eu fui dar um treinamento numa empresa e a gestora, a liderança ali, ficava no caixa. No caixa. E a menina que tinha sido contratada para ficar no caixa, não ficava. E aí eu perguntei, falei, gente, por que você não fica ali no caixa e tal? Ah, não, ela não deixa. Ela disse que não confia o caixa a ninguém. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que pensamento pequeno. Porque se eu não confio, é a função ao colaborador que eu contratei, a função que é para ser dele, como é que a minha empresa vai crescer?
Não vai. A gente delega primeiro e confia depois. Óbvio, gente, você não vai entregar uma grande função para uma pessoa que acabou de entrar. Você vai entregar todas as senhas da empresa para uma pessoa que acabou de chegar. Você não vai entregar o caixa todo da empresa para a pessoa que você vai orientar primeiro. Você vai contratar essa pessoa com a postura que precisa necessária para aquele cargo. Você vai contratar de uma forma correta. Aí depois você vai treinar essa pessoa. E vai colocando ela para caminhar sozinha. Vai colocando ela para fazer o trabalho sozinha. E você vai fazendo a sua função. Porque a sua função como líder é desenvolver pessoas. É trazer estratégias para que a sua empresa cresça. Você nunca vai conseguir ser promovido no seu cargo de liderança, ser reconhecido, se você continuar fazendo as tarefas operacionais da sua empresa. Porque o operacional é uma função de todo dia que não demanda tanto QI, tanto esforço, tanto estudo. Você tá aí para fazer o diferente. Eu gosto sempre de trazer aqui uma analogia, né, das histórias. Histórias eu acho que desenvolvem a gente. E nós, como líderes cristãos que somos, a gente tem que se basear na Bíblia. Tem que pegar a Bíblia, estudar, ler. Tem que ser o nosso livro primordial, sim. Primeiro porque é um best-seller. E segundo porque tem orientações para a vida. Não só para o trabalho, mas para a vida. E eu uso, sim, a minha identidade cristã como ferramenta de trabalho para mim. Então, se a gente pegar uma analogia da Bíblia, saiu Moisés do Egito e ficou morando ali no deserto. E ele morava, gente, com muita gente. Eram milhões de pessoas ali que saíram do Egito, que eram escravos. Então, aquelas pessoas, elas chegavam lá no Egito, na função delas, e tinha uma pessoa que falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, aquelas pessoas, quando chegaram, quando ficaram livres, elas não sabiam o que fazer. E isso fez com que todos os dias tivesse uma demanda diferente pro Moisés. Todos os dias Moisés tinha uma fila enorme de gente para resolver problema, para saber se podia, se não podia, se era pecado, se não era, o que tinha que fazer, as pessoas não sabiam. E Moisés passava o dia inteiro. Ele sentava de manhã, atendia pessoas durante o dia inteiro. No outro dia, sentava de manhã, atendia pessoas o dia inteiro. E a fila nunca acabava, era um trabalho que não terminava nunca. Porque todos os dias tinham mais funções e mais funções e mais funções. Aí um dia o sogro dele, um senhor já, que gerenciava, ele era um senhor rico, então ele gerenciava pessoas também. Então ele olhou para Moisés e falou, você não vai dar conta disso daqui. Por que você faz isso sozinho? Aí Moisés falou, não, é porque só eu, olha só eu que conheço a lei. E aí eles vêm me procurar para que eu possa orientar eles com relação ao que Deus quer que eles façam. Aí o Jétro falou assim, e por que você não ensina a lei? Se você sabe a lei, não sabe? Sei. Então ensina para alguém. E Moisés falou, gente, é mesmo. Eu consigo fazer isso, eu posso. E aí Jétro deu toda uma orientação para ele. Falou para ele assim, ó, separa líderes, pessoas idôneas, geralmente pessoas mais velhas, pessoas que têm capacidade, separa em grupos de 1.000, de 100 e de 10. E aí um líder vai passando para o outro. Se forem casos mais corriqueiros, eles mesmos vão julgar, eles mesmos vão orientar. E se for um caso muito grave, aí eles vão trazer para você. E assim Moisés fez. E aí acabou as filas. E aí Moisés já não conversava mais com o povo. Ele conversava com os líderes. Os líderes julgavam a causa. Eles não conseguiram resolver, aí sim eles traziam para Moisés. Dessa mesma forma você pode fazer na sua empresa. Se você tem colaboradores mais antigos, que você acredita que tem capacidade de fazer um gerenciamento de determinadas funções ou de determinado setor, você precisa treinar, desenvolver essa pessoa para que ela consiga julgar pequenas causas ali dentro da sua empresa.
para que ela consiga orientar determinadas coisas. Eu cheguei em empresas, gente, em que chegava uma pessoa para fazer uma entrega de compras. E aí o gerente da empresa tinha que parar tudo que ele estava fazendo para ir lá receber as compras. Será que uma pessoa não tem a capacidade de pegar uma nota fiscal e conferir uma compra? E eu fiquei olhando, falei, gente, é muito operacional isso. É muito operacional e ele perdia tempo. Ele precisava estar lá no treinamento, fazendo gerenciamento de funções, destacando papéis, pegando estratégias para trazer cliente para a empresa e ele estava lá conferindo compra. Compra de material de papelaria. Então, como fez Moisés, que acabou com a fila dos problemas, você precisa começar a fazer. Eu tenho um treinamento. O meu método chama LAVE, método LAVE, líder de alto valor. Porque eu ensino líderes cristãos a trazer os princípios bíblicos para dentro da sua vida cotidiana, da sua vida profissional. E no meu método, o líder ele vai evoluindo. O meu método é baseado nos 7 níveis do processo evolutivo e nos 6 níveis do processo neurológico. Então, você vai ver que a pessoa vai evoluindo. E delegar é uma função tão difícil que eu só consigo dar essa tarefa, dar essa função, essa orientação no meu curso no 3º módulo. Porque a pessoa precisa de um certo nível de evolução para conseguir delegar. Para você ter ideia do quanto que delegar é difícil. Mas eu preciso que você, que é um líder de alto valor, que você é um líder cristão, que você precisa, além de liderar bem, dar um bom testemunho, as pessoas que estão à sua volta estão olhando como você se comporta, como você resolve problemas, qual é a luz de Deus que tem na sua cabeça. Então você precisa, sim, ser um líder de alto valor. E para isso você tem que aprender a delegar. Óbvio, gente, antes de delegar, a gente treina, orienta, treina, orienta. Dá trabalho? Dá. Mas depois você fica livre. E se você começar a fazer isso hoje, desapega daquilo que é operacional. Imagina só um gestor, um CEO de uma grande empresa. Grande aí, pensa numa grande empresa, do Google. Se ele tá ali fazendo pequenas tarefas, não dá, gente, não tem tempo. Essa pessoa tem que estar antenada com a modernidade, com a evolução que o mundo vai. Não tem como ele ficar preso em operacional. Tá fazendo sentido? Tô indo muito rápido. Comenta aqui pra mim, gente. Vou beber uma água agora. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô indo muito rápido, tá doendo demais. O que tá acontecendo? Conversem comigo aqui. Então, quer saber se você é um líder acumulador de trabalho? Se pergunta aí, ou então a partir de amanhã, amanhã ainda é sexta-feira. Sexta-feira é o dia do problema, né? Geralmente, obrigada, Elizabeth. Geralmente, sexta-feira é o dia que tudo acontece. Ou é na sexta ou é na segunda, né? Tudo acontece, ou na sexta ou na segunda. Então eu quero saber amanhã, sexta-feira, essa live ela vai ficar gravada. Então eu vou deixar que você comente aqui comigo. Quantas vezes... gente, é tarefa, hein? Tarefa é sério. Quantas vezes você é interrompido no seu dia de trabalho? Quantas vezes vem o seu colaborador e bate na sua porta? Ei, como é que eu faço isso, isso e aquilo? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você está ali centrado, fazendo um e-mail importante ou fazendo ali uma coisa importante e o colaborador bate na sua porta ou te chama ou alguém te anuncia para você ir para outro setor? Quantas vezes isso acontece? Comigo acontecia o dia inteiro. Era tão sério isso que tinha um período do mês que eu tinha que fazer um fechamento e tinha prazo. E, gente, eu mandava e-mail. Gente, hoje eu não posso. E sabe o que é mais incrível? Naquele dia que eu colocava, gente, hoje eu tô no dia de fechamento, eu não consigo atender ninguém, vocês precisam resolver aí, depois no final do dia a gente conversa.
Vocês acreditam que tudo dava certo? Do jeito que você orientar a sua equipe, ela vai funcionar. Se você orientar a sua equipe de que tudo que acontecer, ele tem que vir até você, é assim que eles vão fazer. Se você orientar a sua equipe que eles vão ter que colocar a mão na massa e aprender como é que as coisas funcionam, saber se virar um pouquinho e só chegar a você em processos mais altos que eles não têm capacidade ou que não têm autorização para resolver, é assim que eles vão fazer. E a pessoa, olha só, quando a gente está ensinando alguém a andar de bicicleta, você segura aqui, você ensina primeiro como é que a bicicleta funciona. Aí você coloca a criança, né, geralmente a criança na bicicleta, você segura o banco da bicicleta, você empurra um pouco. Quando você vê que ela tá com um pouquinho de firmeza, você solta e deixa ela ir. Pode ser que lá na frente essa pessoa vai e cai da bicicleta. Porque acontece, não tem muita destreza. Mas aí você pega ela de novo, traz ela aqui de novo, segura o banquinho da bicicleta e deixa ela ir de novo. Quando ela tiver um pouquinho mais de segurança, você solta. Só vai aprender a andar de bicicleta desse jeito. Às vezes vai cair? Vai. Às vezes seu colaborador vai errar? Vai. Normal. Normal. Ninguém é perfeito, ninguém aprende de primeira. Você tem que ser um líder que esteja aberto a ensinar, que saiba ensinar, gente. Não é tarefa fácil também, mas a gente aprende. Porque é muito gratificante quando você desenvolve uma pessoa. Eu tô muito feliz hoje, porque da empresa que eu saí, eu treinei as pessoas praticamente do zero. E eu fico muito orgulhosa quando eu vejo que pessoas que eu treinei lá, hoje são líderes, hoje tomam conta de setores, hoje tem pessoas que tomam conta de... Tem uma amiga minha que está num hospital grande aqui em Brasília, e que ela toma conta já de um setor, e eu fico muito orgulhosa disso. É eu ver a minha semente ali brotando, porque eu ensinei alguma coisa que aquela pessoa aprendeu e faz hoje melhor do que eu. Você entende? Essa é a sua função. Não tenha concorrência com a sua equipe. Eu sempre digo isso nas minhas lives. Se você está chegando aqui hoje é a primeira vez, eu sempre digo isso, porque eu ensino liderança para cristãos. Porque as pessoas acham que ele precisa ser cristão só dentro da igreja. E na verdade não. Ou então só no Natal, né? Às vezes tem gente que só é cristão no Natal. E eu não tô falando de religião, não. Tô falando de você acreditar em Cristo. Então, você precisa dar um bom testemunho aonde você for e por onde você passar. E aí você, às vezes, está concorrendo com seus colaboradores. Porque é óbvio que você, como liderança, você tem uma visão estratégica. Você faz aquela função melhor do que o seu colaborador inicialmente. Porque a sua visão é diferenciada. Você não foi colocado num cargo de líder à toa. Lembra que eu falei até na última live? Toda liderança é composta por Deus. Toda. E se você é líder, é porque você foi colocado por Deus para liderar essa equipe. O seu chefe supremo é o próprio Deus. E aí eu te pergunto, que trabalho que você está fazendo? Lembrando que somos humanos, luz e sombra. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas dentro da função de um líder, delegar é fundamental. Para hoje. Hoje é que dia, gente? Dia 9. Dia 9 de fevereiro. Para hoje de ficar acumulando função. Começa a delegar. Tudo que você puder delegar, delegue. Você não vai ficar vazio de trabalho. Ao contrário, você vai fazer trabalho de alto nível. Porque você vai ter mais tempo para elaborar o que você precisa elaborar. Para criar estratégias. Eita, trava-língua. Criar estratégias para você poder desenvolver essas pessoas. E aí tem mais uma chavinha aí. Quando você estiver treinando os seus colaboradores, você já começa a olhar quem são as pessoas que você vai promover. Porque é uma oportunidade de você conhecer
os seus funcionários. De você saber quais são as expectativas dele dentro da empresa. Você, como líder, tem a função de fazer os seus colaboradores se apaixonarem pela sua empresa. Sentirem o desejo de estar lá. E não ser o carrasco com um chicote. Principalmente você, que é um líder cristão. Às vezes, a gente precisa ser mais rígido como um líder. E não como um carrasco. A gente tem que dar exemplo, hein, gente? Tem que dar o exemplo. Então, a sua tarefa hoje é entender quais são os trabalhos operacionais que você está fazendo hoje, que a partir de amanhã você já vai delegar para outra pessoa fazer. E aí tem uma chavinha aí, gente. Você pode fazer isso em casa. Eu sou analista, né? O meu perfil comportamental é analista. E o analista, ele processa muito para fazer qualquer coisa. Como ele processa muito, ele tem uma tendência de buscar a perfeição. Cada vez mais perfeito, cada vez mais perfeito, cada vez mais perfeito. Óbvio, a gente não alcança a perfeição nunca. Mas a gente tem uma tendência perfeccionista. Isso é muito sofrido, na verdade. Então, eu tinha uma tendência acumuladora na vida. Tudo eu dava conta de fazer. Eu dizia sim para todas as pessoas. Porque tudo eu dava conta de fazer, só que eu não conseguia fazer nada. Na minha cabeça, eu tinha que dar conta de tudo. E aí, eu fazia exclusivo dentro de casa. Eu achava que só sou eu de mulher na minha casa. Eu tenho 2 filhos homens, meu marido, até o meu cachorro é macho. Então, eu achava que a mulher tinha função de tudo. E aí, eu fazia tudo sozinha. Falei, gente, que loucura. Quando eu aprendi que delegar fazia parte da minha vida, não, tem muitas funções aqui em casa que eu já parei. E quando eu estava no auge, quando eu estou ainda, quando eu tenho muitos trabalhos, a gente tem uma rotina de janta. Cada um faz uma janta, deleguei o trabalho para eles. Óbvio, eu sou a pessoa que mais cozinho. Mas quando é o dia do Gustavo, que tem 14 anos, ele sabe fazer uma janta. Do jeito dele, mas ele sabe fazer. Tá bom o suficiente. E é óbvio que todas as vezes em que ele faz, ele vai ficando cada vez melhor. Todas as vezes que ele faz, ele vai ficando cada vez melhor. E é isso que vai acontecer com o seu colaborador. Todas as vezes em que você delegar uma função, primeiro porque ele vai se sentir reconhecido. A gente enjoa de fazer todos os dias a mesma coisa. Então você tem que dar novas tarefas ali para sua galera. Fazer com que eles sintam aquele friozinho na barriga para fazer um trabalho. Isso gera uma adrenalina, um hormônio aqui dentro que faz com que a gente consiga, sabe, se acender. Então é isso que você precisa fazer com seus colaboradores. Você não é concorrência e eles jamais vão ser concorrência para você. Você está num degrau acima. E você precisa se ver e se colocar nesse degrau. Porque se você não se vê já no degrau acima, como é que você quer galgar outras coisas? Como é que você quer alcançar outros níveis? Não tem condições. Então, você precisa aprender a conhecer seus colaboradores. Começa a delegar para eles devagarinho, você vai conhecendo eles. E aí você vai vendo, ó, aquela pessoa é muito boa com, por exemplo, escrita. Nossa, essa pessoa é muito boa, eu posso começar a delegar os e-mails para essa pessoa. Ela é muito boa com textos, ela é muito boa com palavras. Tem outro que vai ser ótimo com pessoas. Nossa, eu posso promover essa pessoa lá para o setor de vendas. E assim vai, cada um tem um talento. E o seu talento vai ser reconhecer os talentos da sua equipe. Assim você vai ser respeitado, honrado. Assim você vai fazer com que as pessoas te admirem. Que você consiga subir de cargo, alcançar lá aquela promoção que você tanto almeja. E eu falo muito, a gente está em fevereiro ainda, nesse momento que a gente grava essa live. É possível ainda que você consiga a sua promoção ainda esse ano. Mas talvez você tenha que mudar estratégias. Porque fazendo a mesma coisa que você já fez durante algum tempo, talvez você não vai ter êxito. Porque se você não teve êxito até agora, isso explica que você precisa mudar de estratégia. E liderança é estratégia. É você ver além de ver, ouvir além de ouvir, reconhecer, ter uma visão sistêmica. Lá no meu método, no método LAVE, líder de alto valor, a gente só avalia os papéis
no 5º nível. Para você ter ideia do quanto que a gente precisa evoluir. Porque é como se fosse uma pirâmidezinha assim, ó. Aí tem o 1º nível, o 2º, e a gente vai tanto. E aí tem líder que tá no 1º. Tá na base. Tem líder que tá na base. O que tá na base é aquele que acha que precisa fazer o operacional para ganhar os aplausos de todo mundo, falar, nossa, essa empresa não funciona sem você. É aquele líder que fala assim, eu não posso tirar férias. Porque se eu tirar férias, a empresa vai falir. Esse é o líder que tá na base. Ele precisa evoluir muito para chegar no topo da pirâmide. E aí, no 5º nível do meu método, a gente começa a desenvolver papéis. E aí é nesse módulo que você vai desenhar os papéis que as pessoas vão exercer dentro da sua empresa. E é muito interessante que quando você vai evoluindo, as coisas vão ficando automáticas. Você começa a ter uma visão muito ampla. Você para daquele mundinho assim, sabe, pequeno. Você começa a entender que a sua concorrência não é o seu colaborador. Porque existe até as pessoas falam que vai passar a perna, né? Passar a perna no outro, dar uma rasteira. Isso acontece com pessoas que não estão vendo o que está acontecendo. Às vezes está tão preso na sua torre, na sua sala, não conversa com ninguém, você não consegue entender ali o contexto. Porque o ideal, se você é um líder, foi você que formou a sua equipe. Aí você formou a sua equipe para ela passar a perna em você. Então você formou a equipe errada. Se eles passaram a perna em você, a culpa foi sua. Quem contratou eles foi você. Você precisa conhecer o seu time. Você precisa saber se você pode confiar neles. Você precisa saber se você tem alguém lá. Gente, aconteceu isso comigo. Uma vez, a minha equipe pegou... Na época do Covid, do começo, a minha equipe pegou Covid. E eu tive que trabalhar sozinha durante um período. No setor. E foi fácil? Não, foi difícil pra caramba, porque eu já nem lembrava mais o que elas faziam. Eu já estava fazendo outro nível, mas ok. Foi necessário, foi uma coisa que ninguém esperava. Algum tempo depois, eu tive Covid. E o meu Covid teve complicações. Do nada. Um dia eu estava em casa, um dia eu estava trabalhando, no outro dia eu já não pude mais ir para a empresa. E sabe quanto tempo que eu fiquei fora da empresa? 60 dias. 60 dias. A empresa parou? Não. Funcionou? Funcionou. Porque eu tinha equipe. Eu conseguia orientar a equipe de onde eu estava. A partir de hoje fulano vai fazer isso, a partir de hoje ciclano vai fazer isso, a partir de hoje fulano vai fazer aquilo. Pronto. E é isso que você precisa aprender. Você tem que aprender a tirar férias. Se você não aprender a delegar, você nunca vai tirar férias. Desapega, você é o líder. Você está lá em cima na pirâmide. Você está degraus, lá em cima dessas pessoas. Você não precisa se comparar, nem se desafiar. Não, você não está no mesmo nível do seu colaborador. Você está acima e você tem que mostrar essa moral. Tá fazendo sentido, gente? Tá gostando do tema? Fala aí. Estão gostando da estratégia? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Então, vamos recapitulando aqui. Primeiro, verificar quais as tarefas que você, como líder, está fazendo no operacional. Sai do operacional. Maravilha. Essa é a regra número 1. Saia do operacional. Conheça, mas delegue. Segundo, você precisa conhecer sua equipe. Saber quem está capacitado para começar a pegar essa tarefa que você não vai mais fazer. Porque você está num cargo estratégico. Você precisa de estratégia. E a primeira delas é delegar aquilo que é uma coisa barata de se fazer. Você tem um salário alto. Você tem que sentar na sua cadeira ou fazer a sua tarefa de valor. Porque se for para você ficar fazendo o que o colaborador já faz, você está saindo muito caro para a empresa. Então, é isso. Não espere confiar para delegar. Vá delegando aos poucos. A confiança, ela vem com o tempo. A pessoa tem que adquirir a confiança. Então, ela vai vindo aos poucos. Ela vai trazendo aos poucos para você. Mas ela só vai trazendo se você for entregando.
Então comece delegando pequenas funções e depois você vai aumentando a carga, depois você vai ver que você vai ter uma pessoa de grande confiança, que você vai poder delegar talvez uma função maior para essa pessoa, vai fazer com que ela evolua também e se desenvolva. Aí, para fechar o nosso assunto de hoje, eu vou trazer uma outra metáfora. A gente falou de Moisés, você pode até ler, viu, gente? Tá escrito, a parte de Moisés que eu falei para vocês, está em Êxodo 18. Você pode ler, que é muito interessante. O Jetro, o sogro de Moisés, ensina direitinho como é que ele faz para delegar. E isso a gente pode usar para a vida, para a empresa. Tá na Bíblia, é beleza. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma outra metáfora que eu encontrei. Não fui eu quem achou essa metáfora, mas eu achei muito interessante. Foi o Marcos Marques que trouxe. Ele coloca assim, ó, imagina só um cirurgião, um neurocirurgião. Para uma pessoa fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia neurológica, ela tem que fazer muitos procedimentos anteriores. Ela precisa ir no cardiologista para saber se o coração tá bom. Essa pessoa precisa fazer alguns exames para saber se ela dá conta. Aí ela vai chegar no hospital. Quando ela chega no hospital para fazer a cirurgia, ela vai precisar ser internada, vai precisar de anestesia, vai precisar de um monte de coisas. E o cirurgião, ele só chega lá no horário da cirurgia, no horário marcado, e faz a cirurgia e vai embora. E outras pessoas fazem o resto. Porque entende-se que só ele vai conseguir fazer o primordial. Só ele vai conseguir fazer o que é máximo. Uma enfermeira não vai dar conta de tirar um tumor na cabeça, mas o neurocirurgião dá. Então, ele não fica fazendo pequenos papéis. Ele faz o grande papel dele. Assim é o líder. Essa metáfora é perfeita para o líder. Enquanto você é um neurocirurgião, você é a pessoa que faz os grandes papéis. E isso não importa se você faz... Esse neurocirurgião, ele pode fazer aquela tarefa em 5 minutos. E não importa, vai continuar sendo grande, porque não é qualquer pessoa que dá conta de operar a cabeça dos outros. E não é qualquer pessoa que dá conta de liderar a empresa que você está. Não é qualquer pessoa que dá conta de liderar a equipe que você está liderando. Então, pega isso como uma missão. Você lembra que você precisa ter uma causa? Pega a sua missão, que é liderar essas pessoas, e faz como o neurocirurgião faz as grandes tarefas. As pequenas tarefas você vai delegando para as outras pessoas que têm cargos menores que os seus, porque eles estão lá para isso. Isso não é você sobrecarregar também o seu colaborador. Porque se você for um bom líder, você conhece todos os processos que a sua equipe tem que passar. Todos os processos que eles têm que fazer. E aí você vai distribuir esses processos. Esse é o seu trabalho. É trazer estratégias novas para fazer com que a sua empresa desenvolva. Ficou claro para vocês, gente? Vocês gostaram do tema? Comentem aqui comigo se vocês gostaram, se vocês acham que foi importante. Para minha vida foi importante demais. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Eu tenho uma tendência de fazer... A minha sócia tá aqui, Elizabeth, ela pode falar. Eu tenho uma tendência absurda de fazer tudo. Mas eu estou sempre me vigiando, porque você não vai muito longe fazendo tudo sozinho. Você não consegue ir longe fazendo tudo sozinho. Você precisa ter tempo para fazer o que o líder faz. Fazer o trabalho grande. Tá certo? Gente, ficou alguma dúvida? Gostaram do tema? O nosso método LAVE, Líder de Alto Valor, ele por enquanto ainda não está aberto para matrículas, né? Mas em breve teremos novidades. E aí vocês vão poder galgar com a gente e evoluir nesse processo aí, nessa viagem rumo ao cume da pirâmide do processo evolutivo do líder. Um beijo para vocês. A gente se vê na segunda. Segunda tem histórias que
Histórias que inspiram. E a de segunda vai estar incrível. Quero ouvir aqui, ó, os comentários de vocês. E beijo pra vocês. Uma sexta-feira maravilhosa. Tem tarefa, não esqueça que vocês têm tarefa de saber quantas vezes você é interrompido no seu dia de trabalho. Não esquece não que isso é tarefa e é sério, hein? Amanhã vocês comentam comigo. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Segunda eu espero vocês.